Olá, todos bem? Por que morar fora pode doer tanto? Bem, é isso que iremos falar hoje, sobre a questão da dor, da adaptação fora do Brasil. Como você se sente morando fora? O exílio de quem mora fora do Brasil. E se isso ressoou com você, continue com a gente, só está começando esse movimento. Eu sou a doutora Elida Couto, neuropsicóloga, neuromentora de imigrantes, famílias, mulheres e adolescentes pelo esse mundo afora. Trabalho há mais de 13 anos nessa vida, nessa linha, com experiências. E graças a Deus já ajudei muitas pessoas. E estamos aqui hoje para começar o nosso podcast, que é o podcast da Sou do Mundo, que é uma mentoria feita para você que mora fora, mas que quer estar inteiro, conectado consigo mesma, consigo mesmo, onde quer que esteja. Porque, afinal de contas, o nosso lar é a nossa consciência e o nosso corpo. Eu vou convidar agora para entrar a Delvina, que ela faz parte comigo desse movimento da mentoria Sou do Mundo. E ela vai, vamos trocar hoje conversas sobre isso. Ela mora na Áustria, ela vai falar mais um pouquinho sobre ela. E vamos começar esse nosso primeiro episódio. Bem-vindos, você que está vendo ao vivo e você que verá depois, a casa é nossa. Sinta-se à vontade, se achegue, que a casa é nossa. Estou adicionando ela. Enquanto isso, vai me dizendo onde que você mora, quais são as suas dores de imigrante. Quais são as suas dores, o que você mais precisa. Pronto, chegou. Cheguei chegando. Chegou chegando. Pronto, eu já falei um pouquinho, Delvina. Apresentei um pouquinho de mim sobre a Sou do Mundo. E agora entre, que a casa é nossa, e se apresente também. Onde você mora, o que você faz, para a gente falar um pouco dessa nossa questão da Sou do Mundo e por que ela vai ajudar muitas pessoas. Então tá, eu quero agradecer especialmente hoje pelo convite de estar aqui. Nós agora estamos caminhando juntas com mais muitas mulheres e, como você já falou, meu nome, né, Delvina França. Eu sou escritora, palestrante, mentora de mulheres e estou aqui na Áustria já há mais de 20 anos. Trabalho com mulheres expatriadas e imigrantes, também já há mais de 10 anos. Oh, então você tem um vasto também conhecimento de causa, né, sobre essa questão de morar fora. Me fale primeiramente essa questão do exílio. Me conte, você sentiu essa sensação de exílio quando você mudou há 20 anos ou você sente ainda? Como é essa questão de exílio para você? Então, eu não me sinto assim, eu acho que eu nunca me senti como um exílio, né? A palavra é um pouco forte para imigrantes, porque quando aqui a gente tem faz um diferencial, o exilado e o imigrante. Porque existe os tipos de imigração, né? Tem a imigração espontânea, tem a migração que ele tem que fugir, tem que sair do seu país, e são essas que nós denominamos como pede um exílio em algum país, e existe a migração que você vai a trabalho, porque você tem que estar a serviço de alguma empresa, ou vai para algum país a serviço de alguma empresa. Eu vim para estudar. Então, a minha migração não foi algo planejado para ter uma migração definitiva.
Eu vim a estudo e deixa eu só baixar um pouquinho a luz aqui, que eu acho que está dando muito reflexo. Só um minutinho. Diminuiu? Ah, um Não, pouquinho. tá ótimo, você está brilhando, está ótimo. E então eu vim para estudar alemão, porque eu tinha proposta de trabalho na minha cidade, no Brasil, por uma empresa austríaca que eu já prestava serviço. Então eu vim para estudar alemão, que eu não falava nenhuma palavra, e aí aconteceu, né? Nada é por acaso, mas eu conheci o meu esposo e ficamos juntos, que nos casamos e estou aqui há mais de 20 anos. Estamos casados há 22 anos. Ah, que interessante. Agora, a questão do exílio físico, né, de imigrante, tem essa questão Sim, de como é o pedido, de como é feito a transição para fora do Brasil. No caso, nós estamos falando de imigrantes brasileiros. No momento, trabalhamos só com imigrantes brasileiros. sim. Mas também tem a questão do exílio emocional. E o que, que é essa questão de estar fora, né? Daquela sensação de solidão e desconexão com a origem, com a questão emocional de afeto. Nesse quesito aí, o exílio emocional ainda ela é uma questão generalizada para qualquer pessoa que vai, né? Sai da sua zona de conforto, da sua pátria mãe, no caso de imigrantes. E essa questão do exílio, ela literalmente na nossa cabeça, ela mexe com o nosso sistema límbico, que é o quê? A questão da emoção. Então, ela gera a questão de emoção, ou pode ser tanto exagerado, tipo, ficar na ansiedade, no medo, no descontrole, na desregulação emocional, como pode também para esse outro quesito da depressão. Se fechar no casulinho, se isolar. Já que eu estou isolado fora, vou me isolar dentro também. Então mora um pouco de perigo aí. É uma questão para gente, qualquer pessoa que está fora, analisar. Porque esse exílio, ele é silencioso. Quando vê, pode já estar em problemas de pânico, dificuldades, às vezes, até para aprender uma nova língua, pode vir dessa questão de solidão emocional. Porque é tão grave essa questão de emoção que a emoção literalmente molda a nossa identidade. Ela está literalmente ligada com a nossa identidade. Por isso, pessoas que não sentem emoções, tipo psicopata ou algumas outras doenças relacionadas à emoção, a pessoa perde um pouco a identidade, como se ela fosse um Tilander, né? Fora de si. E como fazer com isso? Como que aqui no decorrer da nossa conversa, vamos dar também dicas de como você pode fazer o primeiro passo para você lidar com o exílio emocional, que é fato, todos que saem da pátria mãe, é como se fosse um nascimento. Você é gestado, está na zona de conforto, né, na pátria mãe, é como se estivesse dentro da barriga, né, da mamãe. Aí quando sai para outro país, no quesito, às vezes até no quesito nem tanto, pode ser até em quesito de viagens. Uma semana, 15 dias fora do Brasil, pode acionar esse exílio emocional também. Agora, quem vai fora, né, quem vai morar, aí que imagino que a questão seja bem mais profunda. Eu falo, imagino, eu já morei fora também, quando eu fiz meu doutorado, mas não foi e foi na Argentina, pertinho daqui e tal, mas mesmo assim eu senti muito a questão desse afeto, né? Dessa zona, sair da zona de conforto, eu diria a palavra que resume isso. E como que você lidou com isso, Delvina? Me fale mais sobre essa questão emocional sua de morar fora. Como você é a pessoa mais indicada para falar sobre as emoções, eu posso dizer, pela experiência que eu tenho, não só como imigrante, mas por trabalhar com mulheres que também migraram, não só para a Áustria, mas para outros países, a gente tem alunos em mais de 10 países. Então, fora daqui, fora do continente europeu também. Esse exílio emocional vai acontecer em algum momento.
Em algum momento na vida da expatriada, da imigrante, vai acontecer esse exílio emocional. Por quê? Às vezes as pessoas falam, quando as pessoas acompanham a nossa vida pelas redes sociais, a gente só coloca o quê? O que está viajando, nos bons restaurantes, mas ninguém fala que você não é entendida, ninguém fala que você fica muito tempo sozinha, e você fica muito tempo dentro da sua cabeça, dentro do seu mundo, e está sempre naquela comparação do que você deixou para trás e do que você trouxe. E neste contexto, da gente estar sempre se comparando, por exemplo, um exemplo muito claro, eu sei que a gente vai fazer um exercício, mas vou dar um exemplo. Por exemplo, a maioria das pessoas que saem do país, nós brasileiros, eu acho que é independente onde a gente vai morar, a gente pensa no arroz e feijão. São duas coisas extremamente fortes na nossa cultura e na nossa identidade. Nós somos os países que comemos pelo menos uma vez por dia. Na minha infância, eram no almoço e no jantar, arroz e feijão. E isso nós trazemos conosco. E quando nós nos deparamos com situações onde não existe essas duas iguarias, hoje já é muito mais fácil, mas antes não existia, nem para se comprar. Aí sim você tem um pouco de choque, esse choque de, ui, então eu vou ter que me virar, o que que eu vou comer? Só batata? Só isso. Então a gente começa a buscar outros subterfúgios para suprir. Eu estou dando esse exemplo bem bobinho assim, mas que faz sentido para como a nossa emoção, como nossos pensamentos, né? Como a gente tem que reprogramar aquele momento onde estamos vivendo para amenizar esse exílio emocional. Então, não, não ficar tão presa ao arroz e feijão, porque a gente sabe que amanhã também não vai ter. Então, se eu ficar presa nesse arroz e feijão que eu não encontrei, eu vou ficar muito tempo carregando esse exílio dentro da minha mente, atrapalhando o meu desenvolvimento emocional num país que de repente tem coisas lindas, tem coisas deliciosas para se aproveitar. Então, esse foi só um exemplo. E como eu lidei com isso, porque eu também passei por isso, de querer ter um arrozinho, feijão, um bifinho acebolado. Até hoje a gente procura fazer de vez em quando para suprir. Mas quando a gente não tem, e eu acho que vai depender também muito da qual foi o motivo que você saiu do seu país, né? Porque existem outros motivos. E quando a gente não tem, eu cheguei aqui, para mim eu teria um tempo fechado. Eu ficaria 3 meses, que eu já vim matriculada para estudar alemão, com mais 3 meses de visto para estudar. Então eu sabia que em 6 meses eu estaria voltando para o meu país, para a minha cidade, para o meu habitat natural. E eu acho que eu trabalhei melhor isso, porque eu não tive contato com brasileiros e brasileiras. Eu procurei contato só com nativos, a fim de aprender rapidamente o alemão. Hum, nossa, que lindo! Mas é uma história muito linda a sua, na verdade. Uhum. E também tem a ver com você falando aí que é um exemplo bobinho, mas é um exemplo prático da vida, a comida. E a comida não é só alimentação. A gente também alimenta de afetos e de lembranças com a questão, tanto do cheiro, né? O cheiro está bem ligado no mesmo sistema das memórias. E o paladar também. Os 5 sentidos é o que faz a nossa vida acontecer, né? Então, ou seja, o arroz e o feijão que a gente comeu a vida toda é uma zona de conforto, o conforto emocional. Só para Exato. fazer, colocando entre parênteses, a questão da comida. Por exemplo, muitas pessoas comem por carência emocional, por outras ansiedade e tal. Esse é o mesmo quesito, só que aí é voltado para estar faltando o que me dá conforto. Aí você passou por isso e sobreviveu. Então você literalmente sabe a resposta. A resposta de como lidar com isso. Porque
Ou seja, ensinar o seu cérebro que não temos isso, mas temos outra coisa legal também. Vamos experimentar a vida. É, a, Exatamente. a Sol do Mundo faz parte de um projeto maior, que é a Era da Leveza. É a Academia da Era da Leveza, Academy. Que quer dizer o quê? É exatamente essa questão de o que a gente pode deixar para trás. Que pesos a gente está carregando? Emocionais, mentais, lembranças, pessoas, e às vezes até peso físico. Então, o que a gente está carregando que não precisa mais ou que não pode carregar, né? Então, esse quesito aí, você estava num local que não ia ter arroz e feijão brasileiro. O Exato. que que você ia fazer? Senta e chora? De vez em quando dá para sentar e chorar, né? Não. As lágrimas, eu tenho certeza que qualquer imigrante, qualquer pessoa exilada, ela necessariamente precisa chorar, porque o choro, ele limpa a alma, né? É a questão da tristeza. Então, a gente sente saudade. A saudade, como que resolve isso? Se pode ir conversar com alguém, matar a saudade, mata. Se não pode, chora. Só não dá para você ficar chorando o tempo todo, porque a vida acontece, né? A vida, a gente põe o pé no mar e o mar vai se abrindo. Mas é importante, às vezes, não posso resolver, choro, sento e choro, levanto, sacode a poeira e dá a volta por cima. E o que tem de gostoso além do arroz e feijão nesse mundo de Deus? Que tem tantas iguarias, né? Tantas iguarias para saborear. E assim com outras coisas na vida também. Porque se a gente está olhando o copo menos cheio, o meu já está vazio aqui, acabei de beber, senão eu ia mostrar para vocês. Mas se você está olhando o copo vazio ou o copo mais cheio ou menos cheio, faz toda a diferença. Porque se você olha a vida, o copo está mais ou menos cheio. E você já está com um mindset, com a mentalidade de está bom, pode melhorar, mas tem algo. Agora, se você está olhando, nosso corpo está meio vazio. Você está com a mentalidade de quê? De escassez, mentalidade de que está faltando e vai o quê? Só colocando. Tem que editar na desgraça. Eu não gosto nem de falar essa palavra, mas é pouca. E assim é nosso cérebro, no sentido de que se você fica pensando, e isso não é nem aquela questão de motivacional, é questão de neurociências mesmo. Se você fica pensando, oh, que ruim, ai, o clima é ruim, ai, só vai dar ruim, parece que vai virando uma bagunça, né? É aquele ditado, né? Nossa, não podia nem ter levantado da cama hoje. Então, como que você faz isso? É exatamente o que a Delvina fez. Ela é a prova viva de que dá certo morar fora do Brasil, em vários contextos. Tanto de relacionamento, em tanto de aprender um novo idioma, porque para mim um idioma mais difícil, um dos mais difíceis que tem é alemão. Eu, não, eu particularmente não sei nada, né? Mas parece que tá gritando. Eu acho muito, o som é muito diferente. Então, aprender uma língua nova, relacionou com um relacionamento romântico, começou do zero a vida. Isso, para mim, ela já é um exemplo prático, que estou com ela e estaremos aqui nós duas, para ela traz a questão prática aí da Áustria e de outros países. Eu também, como eu trabalho com imigrante, viajo muito também para fora do Brasil, e a gente vai juntas moldando essa Sol do Mundo, que é Sol de ser, né, do mundo, como Sol de alma do mundo, porque a gente pode ser tudo, só a gente escolher. Eu acredito que a gente foi feito com os pés no chão, das raízes, mas também com asas para poder voar. Você pode escolher, a hora voa, a hora fica no chão. E esse estar com os pés no chão aí é a nossa pátria mãe, que é a nossa raiz. A gente pode ir para qualquer lugar do mundo, mas não podemos esquecer de onde a gente veio. Porque se a gente não sabe de onde veio, a gente não vai saber direito para onde vai. Então, qualquer lugar serve, qualquer coisa serve, e a gente vai virando meio sobrevivendo e não vivendo, né? Que a gente merece viver com qualidade de vida, onde quer que esteja. Essa que é a nossa missão aqui, na Sol do Mundo, mostrar que dá para ser feliz, dá para viver uma vida boa, dá para ter uma regulação emocional, mental, equilibrar os pensamentos, ter uma vida saudável dentro e fora, uma família saudável, que a gente trabalha também com família, de só organizando a vida. Não é mesmo, Delvina?
Continue aí, Sim, fala um pouquinho pra gente. sim, que é a questão dos cinco sentidos que faz com que nós, às vezes, a gente perde o controle emocional, porque nós estamos muito ligados aos cinco sentidos, né? E nós temos o sexto sentido, que é a nossa intuição. Nós temos que ter, trabalhar isso dentro de nós, e muita gente não sabe trabalhar a sua intuição para dizer, vamos voltar ao exemplo alimentar. Por exemplo, eu cheguei aqui e já comecei a trabalhar numa pré-escola e não falava uma palavra em alemão. É, e aí eu fui na primeira semana, cheguei para almoçar, numa quarta-feira, era uma comida doce. Eu morrendo de fome, e eles vieram com aquele negócio, aquele doce, com geleia, com... Ai, para mim foi um tédio, porque você está com fome, você quer comida salgada. E aqui é o hábito deles, as quartas-feiras são, até os restaurantes oferecem a opção de comida doce. E isso ficou registrado na minha cabeça. E eu não sabia nem perguntar se tinha outra coisa. Então, eu fui olhando ali o que tinha, para comer um pouquinho, mas não me senti almoçada. E aí eu comecei a observar e percebi que na outra quarta a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Na terceira, quarta, eu já passei na padaria e comprei um pãozinho com alguma coisa salgada. Pronto, aí. Olha, e observação. E uma das coisas que a gente vai fazer aqui na Nossa do Mundo é evitar que você fique 2 semanas comendo nas quartas-feiras coisas doces, porque a gente vai trazer também dicas práticas de como é Exato, morar fora. É para exato. você não precisar passar por algumas coisas que a gente já passou, né? Então, como a gente tem a experiência do bom e do ruim também, e das gafes, né? Eu falo, como eu sou mineira, eu falo manota, né? Em Minas a gente chama de manota. Eu passei tanta manota fora do Brasil que vocês não têm noção. Eu já peguei tanto trem errado, eu já fiz tanta. Eu tenho muitos anos. Com certeza você também entendeu, né? A gente vai trazendo Sim, sim. as nossas gafes, né, da vida, nossas o hoje em dia vira história para contar para os netos, né? E a gente vai contar, né? Como eu não tenho neto, já vou começar contando né, agora assim para vocês. E é assim a vida. E a gente vai trazer o manual, vai trazer dicas para que você é, seja não passe por essas coisas. Algumas coisas você vai passar e é bom, né? Às vezes é até divertido, mas o que a gente puder minimizar para você e ter uma transição de geográfica mais equilibrada, mais saudável, mais leve, a gente vai fazer, porque nossa missão é trazer leveza para a vida das pessoas, com dicas práticas também. E essa Entendeu? leveza não está somente no teu emocional, no emocional das pessoas. O emocional é onde nós vamos pegar firme com a Hélida, que tem a doutora Hélida, né, que tem uma Não, é experiência vasta como psicóloga. Então, ela tem a experiência não só como psicóloga, mas com a experiência em trabalhar com imigrantes de vários países e a parte prática da coisa. Da gente realmente ter manuais, não só aqui da Áustria, da Alemanha, da França, de Portugal, e de outros continentes também, como estamos na Austrália, tem Canadá, tem Londres, tem vários não, países sim, eu que a gente tenho, graças a Deus, vários locais. Meu Deus, então, o que nós precisamos de vocês? Entrar em contato com a Sou do Mundo, independente se se você está planejando sair do Brasil, já é o primeiro passo. Porque quando você, no teu planejamento, nós já vamos estar ao seu lado. Isso antes, durante e depois. Exatamente, antes de você sair, não importa para onde você for, nós já vamos estar ao seu lado para te orientar de como você vai se preparar para chegar no Japão, na China. Eu tenho família no Japão, né? Então eu sei que é muito difícil essa transição, embora seja muito comum do Brasil para o Japão. E então não é tão simples você mudar, morar num outro país. E mesmo para você que tem experiência, eu trabalho muito com diplomatas, né? Trabalha 14, 13 anos
que trabalho no setor de diplomacia, e eu percebo isso em vários diplomatas, a dificuldade de adaptação, que eles são obrigados a ficar num país por trabalho. E aí suas famílias também têm as necessidades. Então, nós estamos aqui para abraçar a todos e a todas. Isso. Então acompanhe logo, logo. E a gente já está, a nossa, estamos já funcionando a todo vapor. Temos vamos falar mais um pouquinho o que é a Sol do Mundo, né? Que a gente fala um pouquinho do que é a Sol do Mundo. Vou falar mais como é o nosso primeiro episódio, para vocês já começarem a entender. E a gente vai falando no decorrer dos episódios, entre em contato, que a gente vai explicar cada vez mais. A Sol do Mundo é um projeto de mentorias e assessoramento para imigrantes. Tanto assessoramento mental, emocional, com a parte minha de neuromentora, de aplicações práticas, né, para ansiedade, para questões de burnout também, questões de conexão familiar, conexão dos adolescentes, conexão de a ansiedade de falar outra língua, a comparação, a autoconfiança. Então a gente trabalha com esses quesitos emocionais, mentais da mudança de lugar. Tanto antes, né, a ansiedade, será que vai dar certo? Estou aqui agora e já estou me adaptando, mas me sinto sozinho, sozinha, ainda estou. Porque tem todo esse contexto, depois tem a questão de solidão em outro país. Como que eu faço amizades, como que. Toda essa questão a gente vai assessorar. E também temos as dicas práticas, né? Porque a gente precisa estar bem emocionalmente, estar bem fisicamente, a gente está mapeando cada local no mundo, de como que o brasileiro pode se sentir mais em casa em outro país, questões aí do arroz e feijão, graças a Deus hoje em dia, o arroz e feijão, uma cantina brasileira, a gente acha praticamente em todos os países, a gente já está fazendo parcerias com várias cantinas brasileiras para vocês irem, pelo menos, pedirem comida, alguma coisa assim, uma vez pelo menos por mês, ir lá matar a saudade. Então, não, aqui você tem todo o suporte. Só está com a gente, acompanhando, manda perguntas, que estamos à disposição. E para a questão emocional, você que está passando por ansiedade ou por crise de identidade, porque 99% de quem muda de um local, mesmo que seja geograficamente, mesmo que seja no próprio país, e imagine fora do país, tem a questão da identidade. Abala um pouco a identidade. Quem sou eu agora? E nós temos um mapa GPS que é exatamente isso, para mostrar para você quem é você, onde você está e qual é o melhor jeito de você lidar com a sua vida. Através de mapas da psicologia, né, já validados pela psicologia. Também nós temos o lado da intuição, que a gente faz algumas técnicas de intuição, de energia. Então a gente fez meio que um combo para te assessorar da melhor maneira para você ter um resultado de se sentir mais inteiro sendo você. Sem precisar de, sabe, colocar uma máscara, não, eu tenho que ser uma eu sou da Áustria, né, alemã. Eu tenho que mudar de identidade, tem que ser, não, você tem que adaptar, mas você também não precisa deixar de ser você. Por que não pode ser você? Porque senão você se perde no meio, daqui a pouquinho, opa, quem eu sou na história? E é isso que eu atendo, muitas pessoas que eu atendo é isso. Ou morre de trabalhar, né? Não, eu tenho que trabalhar com 1000 empregos para me sustentar. Mas já pensou se tiver um jeito inteligente de você ganhar dinheiro? Exatamente, eu ia entrar neste ponto, que a maioria dos estrangeiros, dos brasileiros que chegam, vão falar aqui na Áustria e Alemanha, né? Que não é como nos Estados Unidos, por exemplo, são públicos diferentes de acordo com o país. Eles não conseguem trabalhar no negro, como diz, né? Trabalhar ali, fazer bico. É muito pouco, não dá para sobreviver com bicos aqui. Então, eles acabam se decepcionando. Eles que eu digo, os brasileiros e brasileiras de uma forma geral. E principalmente para a mulher, porque a mulher, ela vai. Aqui é muito. Nem todos têm condições de pagar uma pessoa para ajudar no trabalho auxiliar doméstico.
Então, elas acabam fazendo manicure, essas coisas, mas não tem como sobreviver disso. É bem complexa a coisa. Então, e nós temos a solução. Independente de onde você está, você pode começar a fazer algum trabalho legal, legal, de onde você está. E Isso, essa é a então, essa parte que eu trabalho, né, é incentivando você a se mostrar para o mundo. E além do que, tem a parte de terapia por trás, que não vai te dar esse suporte para você recomeçar a tua vida de uma forma leve, de uma forma objetiva, sabendo de onde você veio e onde você quer chegar, sem dúvida. e não, esteja com a gente que a gente vai mostrando mais na frente depoimentos e tal, mas como estamos começando o nosso canal agora, e vamos encerrar, né? Porque temos, se deixar, a gente vai falando 1000 horas, né? Vamos deixar vocês com gostinho de queiram mais. Oxe, pô, não vamos dar tudo hoje, não. Mas fique com a gente, siga as dicas que só estamos apresentando para a internet. A gente já temos isso de vivência. A questão toda é que a gente não tinha levado para a internet ainda, como estamos levando agora. É, Então, é novo na internet, não o nosso trabalho em si com imigrantes. Então, agora, acompanhe com a gente e ajude o nosso canal a crescer também. Curte, compartilha. Tenho certeza que alguém perto de você tem essa vida de imigrante. Então, nos ajude a crescer o nosso canal também. Porque estamos começando na internet. Mas não na experiência com os imigrantes, né? E como não, imigrantes. nós temos vasta experiência com os imigrantes, pessoalmente e remotamente, mas hoje as redes sociais, a maioria das perguntas e das necessidades que nós suprimos vem pelas redes sociais e nós pensamos, por que não caminharmos juntas em uma só rede para fortalecer o trabalho que já vem sido feito com excelência para melhorar ainda mais o atendimento para você, para sua família, se você tem filhos fora daqui, se você tem algum parente, algum amigo que está saindo do Brasil, manda esse nosso canal para eles, tá? Para que eles consigam não, conhecer um pouquinho mais e para que eles perguntem, porque nós só vamos atingir vocês quando vocês começarem a perguntar aquilo que vocês necessitam. Nós estamos abertas para responder a qualquer momento, tá bom? Pronto, agora para encerrar, eu vou fazer uma visualização com vocês para já trabalhar essa questão do exílio que a gente está falando hoje. E depois você, Delvina, dá a frase final do dia, tá? Eu quero que você feche os olhos, onde quer que você esteja. Respira, puxa, contando o ar. Eu vou contar para você em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segura o ar. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta o ar. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Isso. Agora, eu gostaria que você relembrasse, visitasse uma memória onde você tem muita lembrança positiva. Um cheirinho do café, ou um cheirinho, ou comendo aquele arroz e feijão em casa, num prato normal. Sinta aquele feijãozinho com caldo. Lembre de você comendo, das pessoas ao redor, os domingos que gostamos de nos reunir. Isso, lembre de um dia. Respira, lembre desse dia, sinta a sensação de como foi bom. Lembre de um dia que foi bom. Isso, conecte com esse dia. E toda vez agora que você sentir saudade do arroz e feijão, revisite essa memória. Será seu gatilho de lembranças positivas. Não é porque você não vive mais, não come mais essa comida, que você não comeu. O nosso cérebro não sabe o tempo. Se você lembra da memória, literalmente você sente no corpo. Eu mesmo lembrei de uma memória e fiquei arrepiada.
E você faz isso. Lembra, fica como gatilho de pelo menos arroz e feijão dessa memória, ok? Respira de novo e solta. Pronto. Nosso primeiro episódio do podcast Sou do Mundo. Aqui as fronteiras são quebradas. Aqui o nosso propósito é quebrar barreiras. Para quê? Para que a gente seja um com todos, né? Unir nossa mente, nossa alma, nosso coração e nosso corpo. Num movimento que de viver com mais leveza e bem-estar, porque a gente merece, sabe? Todo ser Onde humano merece uma vida boa. E é para isso que a gente está fazendo o nosso trabalho. Pode falar, exatamente. Delvina? Não tenho nada a dizer, eu vou deixar uma reflexão bem rapidinha, que é exatamente como nós começamos, né? Que você falou no começo. Às vezes a gente cruza fronteiras, a gente atravessa mares, oceanos. Quando é que nós vamos nos lembrar de voltar para dentro de nós mesmos? Porque você está onde o seu corpo está, a sua casa espiritual. Não deixe de se conectar consigo mesma, de uma forma ou de outra, mesmo que esteja doendo. Volte-se para dentro de si. E se você não sabe ainda, deixa uma perguntinha que nós te respondemos como você faz isso, tá bom? E é isso. Obrigada a todos. Continue com a gente toda segunda-feira às 15 horas. Estaremos aqui, se Deus quiser. E um beijo, estamos à disposição. Obrigada, Delvina, pela sua parceria. E Só bora viver, lembrando, né? 15 horas do Brasil e 20 horas da Europa. Da Europa não, da Áustria, tá bom? Beijo, obrigada. Isso. Um beijo e até mais.